pessoa que o SQL tinha derrubado a conexão, Cláudio. Poxa, esse também não, né? Coitado do bichinho. Bom, vamos lá. Vamos tentar fazer aqui uma importação. Ao invés de importar o banco inteiro, importar só uma tabela, conforme foi sugerido. De qualquer maneira, a gente vai precisar tentar entender aquela questão do nome, né, que ele está colocando ali. Vou pegar duas tabelas. Pessoal, já está tudo aí? O Eric. Tá chegando? Como é que tá? O Eric. Oi? Tá ouvindo? Pega uma tabela, só para ver a sincronização, pega uma tabela lá do Banco Clube e joga dentro desse banco que tem no G20. Não vai criar um banco novo. Aí você vai ver a conexão. Você só sincroniza se você tiver com o mesmo nome do banco. Não. Sim. Será? É. Não, se você tiver com um nome diferente, você não importa a tabela para esse banco. Só do mesmo nome, do mesmo banco. Não tenho percebido. Eu tenho feito importação, não tenho percebido isso. Por isso que ele tá criando sempre um novo banco, porque ele não está encontrando o mesmo nome. Entendeu? A minha ideia agora é tentar ver se eu consigo colocar o nome aqui e se ele entende isso, né? E considera que vai ser o mesmo banco. Porque como ele está acrescentando sempre um banco novo, né? Enfim, está acrescentando um numeral aqui no nome do banco e ele acaba não identificando que é o mesmo banco. Ele só vai realmente chegar na tela de sincronização se ele identificar que é o mesmo banco. Agora sim, olha aí. Essa aqui é a brincadeira. Na verdade, o nome tem que estar igual. Se o nome não estiver igual, ele não sincroniza. Tá ok, pessoal? Aí ele vai ter essa pergunta importante aqui, ó. O banco já existe. O que você quer fazer? Quer criar um novo banco? Se nós criarmos um novo banco, ele vai adicionar um novo banco aqui com outro nome aqui, certo? Se eu quero sincronizar, nessa sincronização ele me permite selecionar os objetos, tá? Substituir, ele simplesmente desconsidera o atual e carrega os objetos do novo banco, tá? Então, essas duas opções aqui estão claras ou precisa mostrar um exemplo? Posso seguir para sincroniza? Inclusive, Eric, só aproveitando isso aí, o substituir, ele vai matar o seu banco antigo, tá? E você vai perder as referências nas telas. Apesar de usar o mesmo nome, vai dar erro. Por que ele vai dar erro, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Porque cada objeto que nós criamos dentro da solução do G20, internamente, lá no código, no banco da solução do G20, ele coloca um ID. Tá? Então, um campo que eu acrescento aqui, não vou conseguir mexer aqui agora, mas um campo dentro de uma tabela, ele vai ser um objeto com ID tal. Então, quando ele vai gerar os fontes, ele se referencia por esse identificador interno do GVIS. Ele não pega o nome da tabela, o nome do campo, ele não vai pegar o nome do label dentro da janela de dados. Tudo, para ele, é um objeto identificado com um código sequencial. Então, quando ele faz, vou mudar o nome do campo, por exemplo, por que ele vai mudar esse nome do campo automaticamente em todos os lugares onde ele está referido? Porque justamente ele vai manter o ID. O ID daquele objeto é único. Então, por isso que se nós mudarmos a tabela ou mudarmos o banco, né, ele não vai, digamos assim, encontrar mais aquele ID. Aquele ID foi jogado fora e foi criado um novo. O substituir, ele faz isso. Ele apaga os objetos anteriores e cria objetos novos. E aí você vai ter o trabalho, como o Cláudio está reforçando muito bem aí, você vai ter o trabalho de ir lá na página de dados e apontar novamente para aquele banco, para aquela tabela e para aquele campo. É isso, Cláudio? Exatamente. Beleza. Então, estão aqui as duas opções, criar um objeto novo ou substituir o banco antigo, e essa opção sincronizar. A opção sincronizar ela é bastante interessante,
e ela abriu aqui no outro monitor. Deixa eu trazer para cá, para a gente. Beleza. Uma legendazinha aqui, onde ele vai mostrar para a gente o seguinte, olha, tem laranja, significa que foi alterado. Tem azul, porque eu preciso incluir, ou seja, eu tenho no banco que eu estou importando e ele não se encontra no banco já existente. Vamos colocar aqui, ó, que dá para a gente ver direitinho. Lembra que na primeira nós importamos só 2 tabelas? Então, eu importei a tabela de atividades e importei a tabela categoria da turma. Tá? Então, tudo aqui que está em azul significa que eu não tenho aqui ainda. E aí, se eu clicar em aplicar, ele vai importar todas essas tabelas para mim, bem como aqui está alterado, existe alguma coisa diferente dentro dessa tabela. Tá? Provavelmente esses campos aqui, eles estão com formato, alguma coisa diferente dentro do valor e do código de atividade. Então, eu tenho também uma opção que é bem bacana, que é o seguinte, vamos imaginar que eu não queira, tá, para essa minha tabela, eu não quero importar essa tabela de controle de acessos, nem grupo, nem tabela, nem usuário, eu não quero isso daqui. Tá? Então, o que eu faço? Observem que na sincronizada eu tenho a estrutura dele aqui, e a estrutura atual do GVince não tem nada, né? Conforme nós já vimos aqui, essa tabela não existe. Mas eu não quero importar essa tabela. Eu simplesmente clico aqui em reverter. Tá? Então, esse objeto ele vai ser ignorado, de acordo com o que está verdinho aqui. Tá vendo? Então, esta tabela eu também não quero. E esta tabela também não quero. Ah, mas eu quero saber o que teve de diferente aqui nessa estrutura. Tá vendo? Então, eu posso clicar aqui e ver como está desse lado, como está desse lado. Observem que está exatamente igual. Alguém vê alguma diferença entre um e outro aqui? Não. Vocês sabem o que está diferente? Eu não consigo. Exatamente. Porque o que está diferente, ele não é perceptível para nós modelarmos dentro do GVince. O que está diferente aqui é que está selecionado numérico, porém o tamanho dele está 5. Então, quando ele for criar isso lá no banco de dados, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no banco de dados para poder mostrar para vocês. Qual é a tabela lá? É a tabela... Qual é a primeira. Tabela atividades, né? Então, atividades, colunas, olha só, small int. Tá vendo? Então, muito provavelmente, ele pode ter importado isso daqui como decimal, como float, ou seja, o tipo do campo do banco de dados, ele está entendendo que é diferente. Isso também é um outro problema. Se você pegar um banco de dados criado pelo GVince, você vai criar esse banco de dados, e você quiser importar esse mesmo banco de dados sincronizando alguns campos, ele vai apontar essa diferença. Tá? Mas, para nós, a nível de definição do GVince, não tem problema nenhum. Tá? Para a gente, depois, quando ele for gerar, ele vai gerar normal. Se precisar fazer adaptação, você não vai nem perceber, vai ser tudo tranquilo. Mas o que difere entre o que está sendo sincronizado e a estrutura atual é exatamente esse tipo aqui. Tá? Em alguns casos, ele no banco de dados vai estar de um jeito e lá no GVince ele vai estar entendendo de uma outra forma. Então, muito provavelmente, aonde está small int aqui, lá ele vai estar como decimal, como float, ou seja, como algum outro tipo também numérico, e que depois, quando você for gerar, ele vai administrar isso daí internamente, lá o próprio GVince. Beleza até aí, pessoal? Tranquilo ou algum comentário sobre isso? Beleza. Isso aí é totalmente transparente. Totalmente transparente. Você manda aí, fica show de bola. Sim, mas para quem, digamos assim, opa, o que eu estou fazendo aqui com o GVince? Mas para quem manipula o banco de dados por fora da aplicação, precisa ter um pouco de cuidado com isso. Tá? Semana passada a Regis dedurou
que nós trabalhamos num projeto aí grande, né? Estamos trabalhando juntos. Esse é um projeto que hoje, nesse momento, ele está com 29 projetos dentro da mesma solução. Estamos beirando os 30 projetos dentro dessa mesma solução. E existe manipulação do banco fora do G20. Então a gente precisa ter alguns cuidadozinhos em relação a isso aí. Tem um negócio interessante também que foi bom, que eu lembrei agora, eu já vou explicar para vocês já já. Em relação a isso aqui, tá? Conforme o Cláudio falou, para manipulação dentro do G20 é completamente transparente. Tá? Pode confirmar que vai dar tudo certo, depois na hora de gerar você não vai ver, não vai sentir problema nenhum. Tá ok? Mais alguma dúvida sobre essa questão da sincronia, pessoal? Pode falar. É o seguinte, eu fiz uma importação de uma tabela e um campo, era um campo imagem. Certo. Né? Aí quando eu fui fazer a importação de outra tabela, ele veio como binário. Aí deu um problema danado. Me descobri isso, eu tive que analisar essas cores desses... Sim. Aí era só reverter, ele trazia e corrigia essa falha que ele trouxe de um campo imagem para binário. Isso é exatamente o mesmo problema que está apresentando aqui, certo? Ele gerou, o G20 gerou de uma forma, mas quando ele está importando do banco de dados, ele está interpretando um outro tipo de campo. Exatamente. Para corrigir, eu tenho que clicar em reverter lá, que ela se torna pretinha novamente. O reverter, na realidade, ele não vai estar importando, ele não vai estar sincronizando, ele vai manter o que está no seu banco atual. Vai manter o que está o que era para vir correto, né? Que ele veio errado. Exatamente, exatamente. Mas se você precisasse, digamos assim, sincronizar de um tipo imagem, ele traria para dentro do projeto como um binário e talvez pudesse ter problemas para você. E aí é um caso que eu vou ser sincero, eu não testei ainda, que vale a pena observar, e se estiver errado, tem que abrir um ticket no helpdesk e solicitar a correção. Tá? Porque, eu vou ser sincero, eu não testei ainda, mas pela lógica do que você está apresentando, ele deve trazer um campo do tipo imagem como binário. E se ele trouxer ele como binário para dentro do projeto, né? Quando ele for gerar, ele vai dar problema. Vai dar erro e nem compila. Exatamente. Mas aí eu usei essa questão de reverter, né? Aí ele corrigiu e ficava tudo beleza. E toda vez que eu transferir uma tabela, você reverte. Uma tabela nova, ele vai ter esse problema, vou ter que reverter. Às vezes às vezes é uma máscara. Sim. Mas é bem interessante esse detalhe que você comentou aí do campo imagem. Se você puder, tá, ou algum outro participante, companheiro aí tiver a possibilidade de testar, fazer um projeto isolado, tá? Só um projetinho básico, só com um campo lá tipo imagem. Depois você vai, importa e vê como que ele vai se comportar. Se o comportamento for realmente, ele está trazendo binário, é necessário abrir um ticket para eles poderem providenciar a correção. Beleza, vou fazer isso. Falou? O Alcindo está fazendo uma dúvida aqui. Ok. O Alcindo está perguntando assim, pessoal. Esse sincronismo será apenas na importação ou serão criados dois bancos de dados no SQL que ficarão sincronizando entre si no futuro? Não, Alcindo, ele é somente para ajustes dentro da solução, dentro do projeto do G20. Tá? Eles não vão ficar sincronizando lá dentro do servidor do SQL, não. Essa questão de ficar sincronizando lá no servidor do SQL foi o que nós conversamos no começo lá, né, eu e o Aurélio, o Cláudio, sobre a questão de você ter dois bancos de dados e desejar que eles se sincronizem. Né? Isso é uma configuração que é feita no servidor de banco de dados do SQL Server. Não tem nada a ver com esse exercício que nós estamos fazendo aqui. Aqui é para, se de repente eu já tenho uma solução do G20 e eu quero sincronizar com um banco já existente. Por algum motivo, o meu banco está diferente do que eu tenho no projeto. Então, eu vou pegar o banco lá, o banco real, que está no SQL, e vou atualizar com as informações dentro aqui no meu projeto do G20. Beleza, Alcindo? Ok.
Legal. Então aqui, pessoal, é exatamente isso, né, que a gente está fazendo, trazendo de lá do SQL Server para dentro da nossa solução do GVince. E como foi lembrado aqui, a partir do momento que eu clico no reverter, eu simplesmente ele vai ficar pretinho, significa que não vai modificar nada dentro da minha solução. Beleza? Eu vou aqui, vou aplicar. E eu quero aproveitar o tempo que nós ainda temos, que deve ser pouco, para poder explicar um detalhezinho importante para vocês. Bom, beleza, né? Trouxe para cá, fez aqui as atualizações, não trouxe aquelas tabelas que eu realmente não queria que trouxesse, né? Beleza. Então aqui, um detalhezinho que eu queria comentar com vocês. Existem casos em que existem bancos que já estão lá em produção, são bancos grandes, diferentes, né, e que você às vezes tem mais recursos do que aqueles que a gente utiliza aqui no GVince. Eu ainda não vou entrar no conceito de construção de views, vamos deixar isso aí para a próxima oportunidade, mas eu queria falar para vocês sobre esses dois campos aqui, ó, Start Scripts e End Scripts. Tá? Conforme eu comentei mais cedo, quando a gente gera um projeto aqui do GVince, ele gera um script de SQL. Então nós vamos ver aqui em projeto, databases, e aqui eu tenho o banco SQL e o XML desse banco. Tá? Ah, tem o XML, então eu poderia importar um banco do GVince para o próprio GVince? Não, não pode. Tá? Não funciona. Eu já tentei e esse camarada não se refere a essa importação do XML aqui. Essa importação ela só funciona com o XML do Fader. Por isso que eu digo que eu não concordo com isso. Mas enfim, não vamos voltar nessa questão não. Tudo bem, deixa para lá. Deixa eu só explicar para vocês, eu queria mostrar esse banco .sql, que é esse script. Tá? Opa, ele abriu na outra aba. Deixa eu trazer para cá. Então, esse aqui é o script que ele cria para que nós possamos montar, né, toda a estrutura do banco de dados. Então, imaginando que eu vá fazer uma publicação de um projeto novo lá no 001 Hosting, que eu mostrei para vocês nos encontros anteriores. O que eu tenho que fazer lá? Lá primeiro eu vou criar o banco de dados, ele vai criar aquele banco de dados completamente zerado, sem nenhuma tabela para mim, certo? E a partir do momento que eu criei o banco de dados, aí sim eu conecto nesse banco de dados e executo esse meu script. O que esse script vai fazer? Ele está todo comentado, tá vendo? É um esquema para a criação do banco de dados. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou excluir as triggers se elas existirem. Então, ó, if existe, ele vai lá, identifica se existe ou não, ele vai lá e dropa, ou seja, exclui essa constraint e vai retirando aquelas integridades primeiro. Depois ele exclui as views, que não tinha nenhuma, exclui as tabelas, e aí depois ele cria tudo de novo. Tá certo? Então, esse aqui é o script de criação daquele bancozinho simples que nós vimos antes, né? Que é esse banco aqui, ó. Esse banco com essas três tabelas. Existem casos, e é bem comum disso acontecer, que se criam funções dentro do próprio SQL, dentro do próprio banco SQL. Tá? Então, nós temos lá no nosso projeto lá uma função que retorna a data digamos assim, a data do aniversário do cara. Quantos anos, quantos dias, quantos meses, enfim. Você calcula o intervalo entre datas. Então, apesar de nós podermos fazer isso dentro do C#, podermos fazer isso dentro do JavaScript, optamos por fazer dentro do próprio banco de dados. Então, quando eu tiver uma view, eu uso uma função dentro do próprio banco de dados e ele já faz esse cálculo e já apresenta dentro da própria view. Né? Então, eu uso o recurso do SQL para isso. Então, quando eu acrescentar qualquer coisa dentro desse quadradinho... Oi? Pode falar. No meu caso, eu também uso a script aí
porque eu crio um usuário diferente do administrador, já Uhum. para aplicação. Então, eu já mando, Correto. no momento que eu mando ele rodar, eu já mando inserir um usuário diferente do administrador. Só que no seu caso, não vai É no ser meu no Start Scripts, vai ser no End doente. Scripts. Por quê? Tudo que nós colocarmos aqui no Start Scripts, tá? Ele vai posicionar, opa, aqui em cima, antes, ou seja, no start, no início desse script. E como ele exclui essas tabelas e depois ele inclui essa tabela, no caso de Cláudio, que vai incluir um usuário, ele precisa que a tabela já esteja criada. Então ele precisa inserir esse script onde? No final, no end do script, certo? Então a diferença entre um e outro é exatamente isso. No começo do script ou no final do script. Tudo que você colocar aqui tem que ser em linguagem SQL e ele vai constar desse arquivo. Tá? Então, toda vez que você for criar um banco de dados, ele já vai criar esse banco de dados com esse complemento de SQL que você quiser fazer. Tá? Então, essa é a importância que nós temos desse camaradinho aqui. Opa, peraí que eu fui para o lugar errado. Tá? Em scripts, Start Scripts, daqui a gente tem essa possibilidade. Então, você pode incluir registros, você pode fazer relacionamentos, você pode criar funções, né? Tem uma série de possibilidades que se abrem quando a gente acrescenta códigos por aqui. Tá? Então, o GVINS ele tem uma grande vantagem de ter muitos pontos de inserção de código. Por que isso é vantagem? Porque isso te dá mais mobilidade para você ter a possibilidade de estar trabalhando com recursos que ele ainda não te oferece. Então, de repente, eu quero uma coisa que eu não consigo fazer nativamente com o GVINS. Então, você tem diversos pontos para que você possa estar inserindo o seu código, né, para que você possa manipular da maneira que fique mais agradável para você. Entendido esse ponto aí, pessoal? Alguma dúvida sobre isso? Tranquilo. É uma pergunta aqui do Alcindo é se é possível uma função de backup ao entrar no SQL, por exemplo, para ser gerado na entrada do sistema. Bom, Alcindo, isso é um pouco diferente, tá? O conceito de web é um pouco diferente em relação ao conceito desktop nesse ponto, né? Em virtude de você fazer backup. Você precisa pensar que o sistema web ele é um sistema que ele está disponível para o mundo. Né? Ele está de cara para o mundo e pode estar sendo acessado em qualquer lugar do planeta, certo? Então, o backup desse SQL ele é mais, digamos assim, uma preocupação do provedor de serviço, né? Ou seja, no meu caso, por exemplo, do 001 Host ou da SSI, né? Ou seja, o host, aquele cara que está hospedando a sua aplicação, é que vai fazer esse controle, né? De ficar o tempo todo logado. O backup tem que ser quem a gente chama de backup quente, né? Não dá para parar o banco para poder fazer backup. Ele vai fazer o backup com o sistema funcionando, né? E a quantidade de vezes em que vai ser feito, isso daí é negociável, tem que ver de acordo com o plano que você tem. Tem uns que você tem acesso de você mesmo fazer backup a hora que você quiser, tem outros que não, que são os próprios provedores que fazem, né, esse backup e disponibilizam para você. Ok. Dá para usar gatilhos do SQL, exatamente, né, chamadas triggers. Né, você pode criar gatilhos, você pode fazer timers, né, para executar de tanto e tanto tempo. Ixi, tem bastante coisa para poder fazer ainda aí. Bom, pessoal, sobre o que foi apresentado até agora, alguma dúvida? Alguém quer complementar alguma coisa? Foi muito superficial? Valeu a pena? O que vocês têm para me dar de retorno aí? Para mim, valeu a pena. Eu acho que foi muito bom. Eu não sabia das possibilidades de importação de tabelas. Já estou aqui maquinando já algum uso.
É verdade, né? Depois que a gente descobre alguns recursozinhos, a gente vê que, puxa, no meu caso, vocês vão pensar que até é brincadeira, mas esse detalhezinho de copiar a tabela, eu apanhei durante anos, gente. Sofri durante anos. E numa conversa informal, numa reunião que teve, aí me disseram, pô, é só dar o Ctrl+C, Ctrl+V. Eu falei, porra, mas por que vocês nunca falaram isso pra gente? Por que vocês deixaram sofrer esse tempo todo? Aí você joga um aparelho e ninguém sabe por quê, né? Putz, grilo, rapaz, não é Uma fácil, né? pergunta aqui, eu acredito que agora não dê para responder, mas numa outra aula, não sei nem se seria com você. Diga lá. Tá? Eu tenho uma situação, eu tenho um sistema feito na mão, rodando, o cliente está usando lá, e eu tenho que fazer um outro sistema para o pessoal de marketing, onde ele vai acessar algumas informações de uma tabela, um cadastro de pessoas, né, para fazer, acho que e-mail, coisa assim. Certo. Só que uma cidade aqui perto não tem nem internet. Não estou na roça, assim, mas não tem nem internet. Tá lá é mais roça do que eu, cara. Não, mas não tem, é muito novo. Putz, só vendo para crer, né? E então a ideia é que eles mesmos já sugeriram, olha, como são poucos cadastros, a gente faz na mão, manda para a central aqui na cidade, eu falo na cidade, aqui para a cidade, né? E alguém no escritório digita, cadastra. Só que daí tem que ser um cadastro em nome da outra loja, certo? E eu gostaria de fazer essa parte do marketing, para o pessoal do marketing, no G20. Eu não consegui até hoje fazer rodar um sistema do G20, por em produção. Eu acabo optando por fazer manual e vai na mão mesmo, e sai. Então, o que eu queria fazer no G20? Primeiro, conseguir puxar, já vi que dá, uma tabela, né? Uhum. Dá para fazer esse cadastro, igual a que eu já tenho rodando. Eu vou puxar a tela dessa que foi feita na manual para dentro do G20. É possível? A tela, eu acho que não, Glauco. Não? Tá? Porque, como você fez na mão, provavelmente você fez aqui em C Sharp mesmo. Deixar aqui isso. Tem um caminho, tá? Não vou dizer que não dá para fazer. Até dá para fazer. Você Tá. poderia fazer o quê? Dentro de uma página de dados, você inclui um controle HTML, certo? Botou um controle HTML, ali você vai jogar o código HTML todo. Igual, por exemplo, quando a gente quer fazer um teste com um componente da Telerik que a gente ainda não tem dentro do G20. Ele vai lá, ele vai ter um exemplo, você vai copiar aquele código todinho e vai colocar dentro de um controle HTML. Entendeu? É possível, tá? Mas eu vou te dizer, você não vai ter depois a manipulação de desenho da janela como a gente tem dentro do G20. Né? Não vai ter aquele controle de objetos e tudo mais. Mas, enfim, não sei se vale a pena. Agora, o que eu queria fazer era o seguinte. Eu gostaria, pelo G20, de acessar o banco de dados desse sistema que foi feito na mão, sem puxar os dados. Eu só vou lá, verifico quem está cadastrado, pego o nome, e-mail, por exemplo, dele, né? Data de aniversário, e trago para o pessoal de marketing já num contexto, vamos dizer, dentro de um e-mail ou dentro de uma propaganda, vamos dizer assim, que eles queiram enviar. Eu consigo fazer o G20 acessar um banco de dados externo, somente pegar os dados. Perfeitamente. Inclusive eu tenho um projeto agora, né, que ano passado eu investi um tempo bem grande. Algumas pessoas vão conhecer, enfim. Um cliente meu optou por implementar um sistema da TOTUS. Né? Beleza, bacana. O sistema dos caras roda em Oracle. O banco de dados dele é em Oracle. Certo? Mas, por maior que seja o sistema, por maior que seja o ERP, os caras estão acostumados a ver a informação de um determinado jeito. Tá? Então, eu fiz um projeto no G20 que conecta nesse banco de dados Oracle para poder pegar alguns dados e fazer algumas coisas. Então, eu posso ler informações, eu posso até copiar essas informações através de um processo predefinido. Tá? Se você quiser, por exemplo, eu quero pegar uma parte de informação e jogar
para um segundo banco, para nesse segundo banco eu manipular, enfim, fazer o que eu quiser. Pode também, tá? Então, é possível tranquilamente. Você conecta no outro banco sem interferir. Agora, qual é o cuidado que você vai ter que ter nesse caso? É sempre observar que essa casinha aqui, ó, não pode estar marcada. Permitir adaptação. Certo? Porque é um banco terceiro que você não vai alterar. Você só vai consultá-lo. Né? Então, nesse caso, você vai fazer a sincronização, vai importar, vai sincronizar, enfim, você vai trabalhar ele dentro do projeto do jeito que você quiser, mas sempre tendo cuidado de saber que o seu sistema é apenas um visitante. Você não vai interferir na estrutura do banco de terceiros. Essa é mais ou menos a ideia. Foi o que eu implementei lá naquele sistema da TOTS. Eu conectei no banco Oracle, enfim, mexi o que eu precisava, coletei as informações que eu precisava, mas jamais trabalhando com adaptação. Entendi. Não, perfeito. São visitantes já, né? A ideia seria essa. Eu vou lá só para poder pegar informação. Isso, a ideia é essa mesmo. Uhum. Dá para fazer sim, Glauco. O ideal é colocar só as tabelas que te interessam. Sim, você nem com ser certeza. todo, só as tabelas que você vai trabalhar. E aí você compromete. E até depende também da maneira como você vai acessar esses dados, tá? Porque eu tenho um outro projeto que eu fiz o quê? Que é um projeto que eu acesso Firebird. Olha só que coisa, hein? E o que eu fiz, na verdade? Eu só fiz a conexão. Por quê? Porque o acesso eu estava fazendo tudo via código manual. Então eu uso lá o que o Regis já mostrou para vocês, né? O DAO, parará, papapá, e faço o select, visualizo tudo que eu preciso, mas eu nem precisei importar as tabelas, os campos, a estrutura em si, porque eu não iria trabalhar nada dentro dos módulos do G20. Né? Eu iria fazer um processo predefinido lá e só ia fazer o acesso e fazer o select. Então eu nem precisei montar a estrutura. Né? Apesar do banco ter uma penca de tabelas lá, assim, quase umas 200 tabelas, na verdade eu só coloquei o banco para poder fazer a conexão, né, e usar ele através do DAO. Tá. Bom, agora, para tirar umas pedras do caminho, em outro momento, teria como mostrar como fazer esse acesso a um banco de terceiro? Tem, claro, tem sim. Eu sei que agora o tempo já está acabando, podia dizer hoje não vai dar, mas a gente já pode deixar isso aí anotado para a gente fazer semana que vem, se a maioria permitir aí, né? Se ninguém tiver nada contra, a gente pode fazer isso sim. Entendeu? Por exemplo, esse próprio banco que a gente está brincando aqui, né? Ele é um banco terceiro, né? Esse é um banco da solução lá do Fader. Então eu posso fazer o quê? Eu posso, na realidade, vir aqui, criar uma tabela, uma grid, uma consulta, um relatório, qualquer coisa que eu faça visualização nele. Certo. Vocês querem ver um detalhe? Eu tenho 6 minutinhos ainda. Deixa eu mostrar um negócio bem bacana, rapidinho para vocês. Vamos pensar que eu tenho aqui essa tabela de atividades, correto? Sim. Todo mundo sabe que eu posso fazer isso aqui, ó? Vocês viram o que eu estou fazendo? Eu segurei a tabela, arrastei para dentro de Pages, tá? Ele me perguntou que campos eu gostaria de apresentar, certo? E aqui eu escolho qual é o design que eu quero usar. Vou fazer bem rápido só para a gente poder ver isso funcionando, tá? Tá aqui, ó. Meu módulo de cadastro de atividade já está pronto, certo? Com pouquíssimos cliques. O Cláudio, obviamente, vai puxar minha orelha, né? Porque o design é um design pobríssimo, mas é o básico que você consegue fazer muito rápido, certo? Tá vendo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu só vou chegar lá, para esse contexto seu, Glauco, o que eu vou dizer? Olha, eu não quero que permita a inclusão, nem edição, nem exclusão. Ele vai permitir somente a visualização. Acabou. Aqui dentro ele vai visualizar as informações. Mas não era bem isso que eu queria, né? O que eu queria? Eu queria isso aqui, mas no módulo de grid. Botão direito, página com grid. Ele vem aqui, te pergunta aqui informações, tá? E vai criar para mim uma página com módulo de grid. Olha ele aqui, ó, atividades grid.
Vamos ver como é que ficou? Tá aí, ó. Ele vai listar todas as atividades para mim aqui. Extremamente simples e rápido. Tá? O que eu tenho aqui de possibilidades? Eu tenho página de dados, relatório com grid, página com repeater e edição. Não sei se vocês já viram isso aqui, mas também é legalzinho. Vou pegar um outro aqui qualquer. Vamos pegar a categoria da turma, certo? Eu nunca consegui usar o repeater. Não? Poxa, é um recurso muito bom, cara. Todo mundo fala, mas eu nunca consegui. Vou fazer um aqui rapidinho para você ver. Olha só, esse recurso aqui, ele faz o quê? Repeater e edição. Ele cria 2 páginas, ele cria 2 módulos, certo? Deixa eu ver aqui. Categoria de turma, foi esse que eu criei? Ah, tá. Não vai funcionar porque não tem índice básico. Tem que criar o índice aqui. O repeater, ele é muito mais elegante do que o grid. O grid tem mais funcionalidades. Porém tem menos recursos, né? É uma via de mão dupla, né? Exatamente. Então, se você está querendo beleza com pouca funcionalidade, tem que ser o repeater. Agora, se você quiser recursos, tem que ser o grid. Eu vejo uma das grandes vantagens dele é você poder gerar um relatório de cara ali, né? No Excel, no Word, e trabalhar isso daí. Do que criar muitos relatórios para o usuário, ele pega o que ele quer, né? Mas pelo grid também, né? Então, pelo grid. O repeater, na verdade, ele, digamos assim, seria mais uma lista, né? Ele é mais uma lista. Já o repeater, ele te dá mais recursos, né? Você consegue fazer uma coisa mais bonita e tal, mais interessante. Então, assim, eu costumo fazer o seguinte, eu não sei se vocês viram o início da apresentação da semana passada minha, eu mostrando um sisteminha. Eu uso esse esquema para mim. Quando eu vou usar muitas funções, eu utilizo o grid. Se eu quiser filtro, se eu quiser exportação de dados, enfim, eu uso o grid. Mas se eu quiser só a parte de consulta e para deixar uma tela agradável, eu uso o repeater. Bom, pessoal, o tempo está acabando, eu tenho menos de 2 minutos. Deixa eu só finalizar com isso daqui para vocês visualizarem. Aquela primeira tentativa não deu certo porque eu não tinha o ID, né? Então eu não tinha como passar o filtro. Eu criei um ID aqui rapidinho e fui com o botão direito, né? Repeater e edição. Ele cria 2 páginas. A página com o repeater, tá? Fazendo a navegação. Então, se eu clicar nesse botão aqui, o que ele vai fazer? Ele vai trazer aqui para a página filtrando pelo ID. Tá? Então, ele já monta para você uma estrutura de visualização, de pesquisa, inclusão, edição e exclusão. Tudo automaticamente. Bem rápido. Existe uma outra possibilidade depois, que eu vou mostrar semana que vem para vocês, que é a questão de você mudar um pouco a configuração dessa criação de tela automática. Existem alguns recursos ali de criações de telas automáticas, eu mostro para vocês na semana que vem. Pessoal, obrigado aí pela atenção, nosso tempo já acabou e até amanhã aí com a aula do Cláudio. Semana que vem a gente se encontra. Um abraço, pessoal. Pessoal, amanhã eu ainda vou confirmar com o Jorge que amanhã eu tenho um compromisso à noite, aí eu vou ter a questão do horário, viu? Mas aí, Jorge, vai trocando ideia com vocês aí, questão do horário amanhã, beleza? Falou então. Um abraço, pessoal. Um abraço a todos aí. Valeu, gente. Boa noite. Um abraço. Boa noite, abraço, pessoal. Boa noite.